Paz, queridos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 20. Está escrito assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dois destaques que está nesse versículo: pecado e graça. Vamos dividir os dois e vou deixar a graça por último, até porque ela vai ser resumida, mas muito bem compreendida. O que é pecado? Errar o alvo, beber, fumar, xingar. O que é pecado? Vamos ver o que as escrituras diz e vamos nos basear no que ela diz, não no que eu acho ou o que nós ouvimos. Vamos ver o que João falou na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. João diz que pecado para Israel, e onde surgiu esta questão pecado, era transgredir a lei. Aí vem a outra questão: mas Alexandre, que lei que João está relatando? Nós temos que ir agora para Deuteronômio, capítulo de número 31. Vamos ler o verso 1 e o verso de número 9 apenas. Moisés proclamou estas palavras a todo o Israel. Então, o que Moisés quer dizer, o que Moisés quer proclamar, o que Moisés quer anunciar é a Israel. E o que ele anuncia? Versículo 9. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. A lei, ela foi dada a Israel. Quando Paulo fala que onde havia pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele fala questão pecado, pecado foi destinado a Israel, porque pecado para Israel era transgredir a lei. Que lei? A lei que foi dada ao povo de Israel, como nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 31, lemos o verso 1 e o verso 9. Mas quando chega na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, tem algo interessante, já caminhando para a graça. Paulo diz o seguinte, no capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Automaticamente o que Paulo está falando é que a lei, ela durou até Jesus, porque Jesus, quando morre na cruz, ele dá fim à lei. Não deveríamos dar mais continuidade a ela. Também está escrito, relatado por Lucas 16,16, que tanto lei como os profetas duraram até João Batista. Depois de João Batista, não tem mais lei e não tem mais profeta. Ok? Mas para fechar o vídeo, Alexandre, faltou na questão a questão da graça. E a graça? A graça é fascinante. Capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 9. Versículo 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. A graça é o favor imerecido. Não é que merecemos. É que Deus resolveu nos alcançar. A lei nem foi dada para nós, foi dada para o povo de Israel. Mas a religião acabou adotando a questão da lei, muitos preceitos da lei. Porém, Cristo, segundo disse Paulo, ele foi o fim da lei. Não de algumas,
Não de parte, mas fim da lei, na totalidade. Por quê? Porque a lei, ela condenava. Quando você transgredia ela, o preço por transgredir era a morte, porque o preço do pecado é a morte. Por isso, a graça nos alcançou. Queridos, não esqueça, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graça e paz.